Bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de História. Então vamos abrir aí o livrinho ó, na página 327. Na página 327 tem assim, os africanos escravizados. Nós já falamos várias vezes aqui sobre o povo africano, não é isso? A gente sabe que essas pessoas eram escravizadas, trabalhavam sem direito a nada. Viviam em péssimas condições, trazidas de outros lugares para prestar serviços aqui no nosso país. Não é isso? Então hoje a gente vai conhecer ainda mais sobre esse povo que sofreu tanto, né? Há algum tempo atrás. Vamos lá? Muitos africanos de diferentes partes da África foram trazidos ao Brasil para trabalhar como escravos. Eles se tornaram a principal mão de obra nos engenhos de açúcar e também desempenharam várias funções na colônia portuguesa. Trabalharam como criados pessoais, na derrubada das matas, nos pequenos comércios das vilas e cidades, na construção de edifícios, entre outras atividades. Então, eles vinham de lá da África, trazidos aqui para o Brasil, especialmente para trabalhar. E o trabalho não era um trabalho simples, eram trabalhos pesados, não é? Uma mão de obra muito pesada, e não tinha horário de começar e nem tampouco de terminar. A escravidão já existia entre os africanos desde a antiguidade, principalmente entre os membros de grupos rivais, pois eles escravizavam os inimigos derrotados em guerras e conflitos. Mas, no século XVI, os portugueses descobriram, na escravização de seres humanos, uma nova forma de comércio que lhes garantiu muito lucro. O comércio de escravos feito entre os portugueses e os africanos era muito lucrativo. O africano escravizado não era só um trabalhador forçado, mas uma mercadoria valiosa. Comprados em algumas regiões da África, os escravos eram transportados para o Brasil em embarcações chamadas navios negreiros. Esses navios, eles vinham da África com vários escravos que vinham acorrentados e amontoados um por cima do outro, sem condições de higiene, sem comida. Né? Eles comiam uma vez no dia e olhe lá. E como a viagem era muito, mas muito longa, alguns escravos não resistiam e acabavam morrendo ali, diante daquela péssima condição de vida. Eles eram tratados feito bichos. E eles eram trazidos, não era confortavelmente, eram amontoados, um em cima do outro. E quando eles morriam ali, eles eram jogados ao mar. Né? Eles eram jogados feito bicho, feito qualquer objeto, feito qualquer coisa. E chegando aqui no Brasil, eles eram vendidos. Eles eram levados para um mercado e lá eles eram vendidos feito mercadoria, feito um objeto. Quando nós vamos no mercado, nós vamos comprar o quê? A maioria das vezes nós compramos farinha, não é isso? Então, ó, naquela época existiam mercados que vendiam pessoas, vendiam escravos. E esse era um comércio lucrativo para os donos dos escravos. Então, eles não queriam saber se o escravo era casado, se tinha uma família, se tinha filhos. Se ele só tivesse interessado num homem, a pessoa que fosse comprar, só levaria o homem. Aí, muitas vezes, os pais eram separados de seus filhos. As mães eram separadas de seus filhos. Iam para lugares completamente diferentes. E como naquela época não existia telefone, não existia nada que eles pudessem se comunicar, eles cresciam e viviam por aí, sem nem conhecer o resto de sua família, sem nem ter a oportunidade de se reencontrar novamente. Foi um período muito triste da nossa história, né? Então vamos aí continuar essa atividade. Entre os africanos que vinham como escravos, haviam muitos agricultores e artesãos, acostumados ao trabalho livre nos territórios africanos onde viviam. Já conheciam a metalúrgica,
que era a arte de trabalhar com objetos de ferro, e também muitos dos trabalhos técnicos usados nos engenhos de açúcar. O conhecimento anteriores dos escravos foram aproveitados no Brasil entre os séculos 16 e 17. Nós temos aí, imagens, não é? A primeira imagem, essa imagem em preto e branco no livrinho de vocês, tem assim: comerciante africano que vende escravos a um europeu. Então, veja só, um comerciante, um dono, vendendo um escravo. Observe que os escravos, eles são amarrados, eles são acorrentados, né? Ele está vendendo aí para um europeu. E os escravos, na outra foto, no porão do navio negreiro, tá certo? No ano de 1835. Vejam como eles eram amontoados, sem conforto. Eles vinham, né? Saíam da África e vinham nos navios negreiros, mas num porão, nessas situações aí, um em cima do outro, tá certo? Então, o que é escravo? Vamos ler aí embaixo. Escravo é uma pessoa que é obrigada a trabalhar para o seu dono sem pagamento. Ele não tem liberdade e se torna uma propriedade de seu senhor, isto é, da pessoa que o escraviza. Então, a pessoa que compra passa a ser dono daquela pessoa. Vamos à página 328. Vamos lá. Observem aí nessa primeira foto um engenho manual que faz caldo de cana. Observem aí os escravos trabalhando. Os africanos escravizados e seus descendentes foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração e na casa de famílias ricas. Além dessas atividades, muitos africanos trabalhavam nas cidades como escravo de ganho e escravos de aluguel. Os escravos de ganho eram mandados pelos seus senhores para trabalhar nas ruas das cidades. O ganho desse trabalho era entregue para seus donos no final do dia. E caso não entregasse o valor combinado, poderiam ser castigados. E o castigo era muito, mas muito severo. Eles eram acorrentados, eles apanhavam, eles eram colocados em troncos, não é? E ali apanhavam e passavam dias ali, amarrados, sem direito a comida, sem direito a tomar água. Alguns senhores alugavam seus escravos para realizar trabalhos a pessoas interessadas. A maior parte deles transportava mercadorias ou materiais de construção. As mulheres eram alugadas como amas de leite para amamentar os filhos das mulheres brancas. Vejam só, além de fazerem todo o serviço, eles ainda alugavam as mulheres para amamentar. Aquela que tinham filhos, né? Os escravos, que já nasciam escravos também tinham o direito de amamentar os filhos das mulheres brancas e ricas daquela época. Vejam só. Aí observem aí uma africana com um tabuleiro carregando o filho nas costas. Ela saía para vender, mas essa venda, esse lucro não era dela, era dos seus senhores. E uma ama de leite, não é? Uma escrava com uma criança branca, que não era dela, aí ela apenas amamentava essa criança. Os escravos, entretanto, não aceitavam passivamente as condições às quais eram submetidos. A rebeldia também fazia parte da realidade da escravidão e as revoltas eram constantes. A forma mais organizada de resistência se deu através dos quilombos, que eram comunidades formadas por escravos fugitivos, onde viviam também indígenas e brancos. Quilombo significa povoação ou acampamento, na língua do quimbundo. Então vejam só, cansados de trabalhar, cansados de viver aquela vida completamente ruim, não é? Cansados de viver apanhando, cansados de tudo, então eles também se revoltavam contra aquelas pessoas e eles fugiam. Quando eles conseguiam fugir, não é? Eles fugiam para os locais chamados quilombo. Lá eles se juntavam junto com outros escravos fujões. E lógico que eles não poderiam deixar rastro, porque se eles deixassem, o dono dos escravos iria lá
e pegava eles e batia muito ou até matavam os escravos fujões, lá nos quilombos. Então, em muitos locais, eles formavam esses quilombos, que eram esses acampamentos, onde eles viviam livres, onde eles podiam plantar e colher, comer, construir suas casas e sua família. Lá, eles poderiam dizer que viviam felizes. Mas os quilombos não só acolhiam os negros, acolhiam também os índios, que também eram escravos nessa época. As pessoas que fugiam, que não aguentavam mais viver uma vida completamente miserável. Então, eles construíam esses quilombos. Um dos quilombos mais famosos é o Quilombo dos Palmares, né? Foi muito famoso esse quilombo e ele é enorme. Era enorme na época. Hoje, lá no Quilombo dos Palmares, ainda existe um acervo, né? Onde tem algumas casinhas de origem ainda africana. Mas foi muito, muito conhecido. As pessoas que fugiam, os escravos que fugiam, queriam estar nesses quilombos, tá certo? Então, mas Quilombo dos Palmares não é aqui em Palmares, pertinho da gente não. É lá no estado de Alagoas, tá certo? Palmares foi um conjunto de quilombos ligados por trilhas em meio à mata. Localizava-se na Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas. Há muitas lendas sobre ele, mas pouco se sabe sobre sua história. O conjunto de quilombos de Palmares existiu durante o século XVII e foi destruído após muitas expedições em 1695. Seu líder, Zumbi, escapou e só foi morto 2 anos depois. Sua cabeça foi exposta na praça central do Recife, para que todos os outros escravos que quisessem seguir seu exemplo se lembrassem do final de sua história. Então, Zumbi era Zumbi dos Palmares, um negro muito forte, que fundou o Quilombo dos Palmares. E as pessoas tinham um respeito muito grande a Zumbi, porque ele era um negro que lutava, né, por seus irmãos, pela comunidade negra. Então, muitos seguiam a ele. E com isso, despertou a fúria dos senhores de engenho. Despertou ali a raiva. E todos queriam pegar Zumbi. Mesmo quando eles conseguiram localizar o quilombo e destruir o Quilombo dos Palmares, Zumbi conseguiu fugir. Só 2 anos após, ele foi capturado. E lógico, né, que ele foi morto e foi decapitado. Sua cabeça foi erguida como se fosse um troféu, para que os negros eles ficassem com medo. E ele foi pego e foi erguida sua cabeça lá em Recife. Então, aquela cabeça ali serviu de exemplo para que os negros não fugissem. Por quê? Se os senhores de engenho pegassem, iria fazer a mesma coisa com eles, para que eles ficassem com medo, né? E no dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, em homenagem à data da morte de Zumbi. A escravidão existiu no Brasil desde o século XVI até o século XIX. Durante esse período, muitos escravos conseguiram comprar sua liberdade. Desde 1816, o senhor podia vender ao escravo uma carta de alforria, isto é, uma carta de liberdade. Aquele que conseguisse juntar muito dinheiro, mas muito dinheiro, comprava essa carta. Essa carta era chamada de carta de alforria. Ele estava comprando a sua liberdade aos donos dele. Então, ele tinha que estar com essa carta para onde quer que ele fosse, porque ele apresentaria essa carta em forma de sua liberdade, que se chama carta de alforria. Alguns homens livres vendiam a liberdade e seus escravos para poder pagar dívidas pessoais. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, a escravidão terminou oficialmente no Brasil. Terminou em partes, né? Mas muitas pessoas ainda, até hoje, sofrem com preconceito, com a discriminação dessas pessoas. Então, vejam aí. Na foto ao lado, tem assim, casa construída do mesmo modo que faziam os quilombolas.
na parte memorial Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga, em Alagoas. E essa foto foi tirada no ano de 2010. Então, eram esse tipo de casa que na época da escravidão, os quilombolas, quilombola eram os negros que fugiam para os quilombos, construíam. Então, eles construíram do mesmo jeitinho. Vamos aí à página 330. Vamos a essa foto. A primeira foto aí, ó. Comemoração da abolição da escravatura na tarde de 13 de maio de 1888. Os negros foram para a rua se divertir, festejar, cantar a sua tão sonhada liberdade, né? A lei, no entanto, foi mal elaborada. Os escravos não receberam nenhuma indenização, ou seja, nenhum pagamento para ajudá-lo a se manter até conseguirem moradia. Sem recursos, muitos deles foram viver em habitações precárias nos morros da cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro, capital do Brasil, na época. Teve origem, assim, o primeiro núcleo de moradias que depois ficou conhecido como favela. Atualmente, os descendentes dos africanos formam uma grande comunidade, os afrodescendentes. Desenvolvem as mais variadas atividades em diferentes setores da sociedade. A riqueza de sua cultura está sendo recuperada por meio da valorização das tradições dos africanos e de seus descendentes no Brasil. São afrodescendentes, muitos advogados, professores, artistas, médicos, esportistas, desembargadores, políticos, ministros e comerciantes que se projetam na sociedade brasileira atual. Então, veja só. Nessa sociedade brasileira, os afrodescendentes, eles têm aí inúmeras funções. As pessoas podem ser o que quiser. Nós temos aí o exemplo, ó, de Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, além de ser um cantor conhecido internacionalmente. E ele é negro. Nós temos aí na outra foto, Luísa Linda Valois, no lançamento do livro Recomeços de Linda, ou seja, uma autora, não é? E temos aí o ex-jogador de futebol Pelé, também negro, conhecido mundialmente pelo que ele fez por nossa seleção brasileira. O governo tem procurado equilibrar a situação dos descendentes de africanos escravizados que ainda vivem nas terras de seus antepassados. Existem mais de 2.500 comunidades cujas origens são antigos quilombos. Nesses locais remanescentes de quilombolas, vivem ainda uma população em busca do reconhecimento de seu direito à propriedade. Então, até hoje, existe essa luta, né? Essa luta das pessoas que são descendentes de escravos, que ainda não se tornaram donos daquelas terras. Então, aí no vocabulário, temos aí a palavra remanescente. Remanescentes são os sobreviventes daquela época, não é? Que passaram aí, ó, de geração para geração, mas ainda não conseguiram a posse do que almejam. Então, vamos aí, a atividade na página 331. Você tem aí o primeiro quesito. Quais dessas atividades eram comumente realizadas por brasileiros escravizados no Brasil colonial? Assinale com X. Você vai ler e assinalar apenas uma. Segundo, encontre no caça-palavras as respostas para as frases. Lê as frases e vai encontrar aí no caça-palavra as respostas. Certo? Tia Érica falou que era apenas uma no primeiro quesito. Não é. Porque tia Érica achava do lado, tia Érica não viu aí do lado. Então, esse primeiro quesito, você vai marcar um X nas respostas corretas. Tem duas logo abaixo e tem as respostas, tem ainda perguntas ali do lado, tá certo? Você vai ler. Se for correta, marca um X. Se não for, deixa em branco, ok? O terceiro quesito na página 332. Considere a afirmativa abaixo e responda ao que se pede. Os escravos não aceitavam passivamente as condições a que eram submetidos, fugindo e fundando os quilombos. O que eram quilombos? Você vai anotar aí. Tem a letra B, C e D que você vai responder. Além do quilombo dos Palmares, existiam outros quilombos em que os negros se refugiavam. Elabore em seu caderno
Uma pesquisa, uma pequena história que narre a fuga de um escravo até sua chegada a um quilombo. O que seu personagem terá que enfrentar? O que ele encontrará no quilombo? Se quiser, ilustre com desenhos. Então, lá na matéria de história, você vai colocar a Escola Balão Mágico, Amaragi, a data de hoje, tá certo? E vai fazer essa atividade aí em seu caderno. Não esquece de tirar a foto e mandar para a tia Érica, tá bom? E o quinto quesito tem assim: os africanos e seus descendentes deixaram muitas marcas na cultura brasileira. Pesquise algumas influências na vida cotidiana dos brasileiros nas seguintes áreas: na alimentação. O que é que nós comemos hoje que é de origem africana? Acho que tia Érica já falou isso aí para vocês, não é? Então, vamos lembrar? Ou então pesquisa, tá certo? Festas e danças. E saberes e tecnologias. Vamos pesquisar aí. O sexto, em sua opinião, a abolição da escravatura, realizada em 1808 e 88, melhorou a vida das pessoas que foram libertadas? Sim ou não? Respondam aí, tá certo? Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.